A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a 5ª fase da Operação Cisâmenes, que investiga a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Segundo a corporação, esta fase tem o objetivo de aprofundar a investigação em relação aos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, mercado de câmbio clandestino, evasão de divisas e organização criminosa. A PF informou em nota que as investigações identificaram uma rede financeira empresarial de lavagem de dinheiro criada para dissimular a origem ilícita das supostas propinas lançadas para a compra de decisões judiciais proferidas no âmbito do STJ, de modo a romper a vinculação direta entre o agente corruptor e o servidor público corrompido. Estão sendo cumpridos nesta terça-feira, por determinação do ministro do STF, Cristiano Zanin, 11 mandados de busca e apreensão. Também foi determinado o sequestro de bens e valores de aproximadamente 20 milhões de reais e a proibição dos investigados de saírem do país por meio da apreensão dos seus passaportes. O STJ teria sido alcançado pelo esquema de venda de sentenças por meio de conexões com os tribunais de justiça do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em outra corte, o STF, o deputado federal Nicolas Ferreira apresentou um pedido de impeachment do ministro Flávio Dino após ele ter se manifestado publicamente sobre suas preferências políticas no Maranhão. O vídeo foi exibido aqui, em primeira mão, no meio-dia em Brasília, ontem. Vamos relembrar. A política com seriedade. Então, uma alegria te ver, Felipe, e em nome dessa amizade eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora, que vai ficar imbatível, que é a mulher popular, viu? Foi o que eu pude ver aqui. Eu acho que só há um empecilho, ela não tem a idade constitucional ainda, né, para poder exercer esses cargos, tem que ter mais de 21 anos. E quando vocês aplaudiram o Arnaldo, eu disse Camarão é ele é o cara. Aí vocês aplaudiram mais a Tereza. Wilson Lima, o que é que o ministro Flávio Dino vai poder dizer para dizer que não se envolveu politicamente? Está aí o vídeo, não tem como ele fugir de uma clara veiculação a um certo grupo político. Ele vai dizer o que em sua defesa para fugir de um impeachment? Que a gente sabe que não deve ocorrer, mas de toda forma, que justificativa ele tem? Ele pode parafrasear aquele podcast, né? Dizer, foi mal, tava doidão. Dizer que foi brincadeira, que foi que ele tava ali. Era um espírito de brincadeira. Piada, é isso, deve ser isso mesmo. A tal da brincadeira serve para tudo, sabe aquela história do se colar colou, se não colar colou, sair pela tangente, por aí vai. O problema, Inácio, nós já falávamos aqui no programa ontem, é que não só tem faltado decoro para ministro do Supremo Tribunal Federal, como acho que os ministros precisam entender que eles também estão sob o escrutínio da sociedade, eles também podem ser alvo de crime de responsabilidade. E entre os itens que são alvo de crime de responsabilidade de acordo com a legislação, está a manifestação política. O ministro do Supremo não tem que ficar se metendo bedelho por uma questão paroquial. No caso do Dino, especificamente, é uma questão muito mais grave, porque, gente, ele foi ex-governador do Maranhão e, querendo ou não, o atual governador, o Carlos Brandão, ele emergiu a partir do grupo político do Dino. Então, assim, e o Carlos Brandão não se dá bem mais com o grupo político do Dino. E aí agora você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal ali dando seu pitaco na sucessão para 2026. É uma questão muito, muito delicada. Nós já falávamos aqui no programa ontem, ministro do Supremo tem que ficar quietinho. E aí, o pior é que ele não é o primeiro, nem vai ser o último, né? Porque já teve outro ministro dizendo que derrotou o bolsonarismo, agora, enfim... Temos o Dino citando a questão interna lá do Maranhão. Daqui a pouco você vai ter ministro oficialmente defendendo bandeira, fazendo propaganda eleitoral para presidente da República. Só está faltando isso. E olha que eu não duvido que isso aconteça no futuro. Porque, assim, falta de fato de se estabelecer um sistema de freio e contrapesos na nossa tão machucada República. Agora, Inácio, e Rodolfo, o interessante desse bloco, nós juntamos esses dois assuntos,
é que eles refletem, eles são, digamos que, sintomáticos, né? E acabam sendo uma metáfora daquilo que nós vemos no dia de hoje. Hoje, é engraçado, o Rodolfo vai falar no quarto bloco sobre a seleção brasileira, é muito mais fácil você hoje ter noção, saber, né, o nome dos 11 ministros do que dos 11 jogadores da seleção brasileira. Isso é sintomático, isso mostra que a Suprema Corte, querendo ou não, acabou sendo alvo do escrutínio popular, mais pelo que ela deixa de fazer do que, de fato, pelo que ela faz. E aí, quando você tem uma investigação de venda de sentenças no STJ, isso mostra que o Poder Judiciário está nu, né? Está literalmente está literalmente sendo alvo ali de uma ação da PF que pode ser, que inclusive, segundo as investigações, teve até lobista no STJ que citou en passant integrantes do próprio Supremo. Nada foi provado, mas isso mostra que, assim, que o sistema judiciário está podre, precisando definitivamente de uma correição urgente. Fala-se muito de correição, né, Inácio e Rodolfo, né? CNJ adora uma correição em primeira instância, adora uma correição em segunda instância. Tá faltando a correição em corte superior. Enquanto isso não for feito, você não tem como dar exemplo para as cortes anteriores, não. E esse é o problema, Wilson. O que une também essas duas histórias, né? De investigação, de venda de sentença e essa forma tão natural ali e confortável com que o Flávio Dino se manifesta sobre questões políticas. É a falta de controle. Porque só se vende sentença porque a punição, ou ela não existe, ou quando vem, porque existe a possibilidade de punição no judiciário, é a aposentadoria compulsória ganhando a mesma coisa. Quer dizer, que tipo de punição é essa? Por que um juiz, né, um desembargador, vai deixar de vender sentença se o horizonte possível da punição é continuar ganhando a mesma coisa sem precisar trabalhar? É só a humilhação de ser afastado da magistratura, mas diante da punição, por que você não vai arriscar ganhar um pouco mais ali, ou muito mais até, né, vendendo sentença? No caso específico do Flávio Dino, seria irônico se ele virasse alvo de um processo de impeachment por conta de uma questão paroquial dessa no Maranhão. Porque, como a gente já destacou aqui várias vezes, né, Wilson, você também já fez isso muito, as decisões do ministro Flávio Dino, várias delas, as primeiras que ele tomou enquanto ministro do STF, conflitavam com o passado político dele. Inclusive no próprio Maranhão. O grupo político dele, ex-partido, com decisões que beneficiavam antigos aliados políticos do Flávio Dino. E eu digo antigos porque formalmente ele saiu, mas o grupo continua existindo. A gente viu isso agora, quando ele vai lá. O Felipe Camarão é uma cria do Flávio Dino no Maranhão, né? Faz tempo que esse rapaz está sendo preparado numa sucessão ali, né? Faz tempo isso. Só que no meio do caminho... Não, é uma cria do Flávio Dino, tá tudo ali no mesmo grupinho. É o Felipe Camarão, o Rubens Júnior, é tudo no mesmo grupinho ali. Pois é, e aí no meio do caminho, o ministro Flávio Dino, o Flávio Dino, ex-governador, ex-senador, ele vira ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Lula como o ministro da cabeça política. E aí era inevitável que isso viesse a ocorrer, porque ou o ministro Flávio Dino, ministro do Supremo, ele próprio se controlava e ele próprio impunha, porque a única barreira que existe para o ministro do Supremo hoje é essa, são eles próprios. Porque nem eles fazem o monitoramento, digamos assim, uns dos outros. Mas se fosse, tinha que ser ele, tinha que se retrair, ele tinha que se controlar. Mas ele, obviamente, se sente muito confortável para não se controlar em nenhum aspecto. Então, como é que um ministro vai num encontro no estado dele e faz um gesto político desse? Não pode. Agora, é isso que eu estou falando. Seria irônico se por isso ele virasse alvo de um processo de impeachment, porque tem outros motivos rolando por aí que, do ponto de vista da formalidade do Supremo, era de se considerar até mais graves. Agora, acabaria nesse caso morrendo pela boca. Mas assim, por que ele está fazendo? Porque não existe nenhuma perspectiva de que venha uma punição em relação a isso. Porque a punição, infelizmente, a punição que existe hoje, ela é muito drástica. A única punição que o ministro do STF pode sofrer é o impeachment, é perder o mandato. Não tem meio termo, né? Ele não pode ser suspenso como acontece na Câmara. Na Câmara você pode suspender, como aconteceu agora com o Giovanna Federal. Você suspende, você não precisa tirar o mandato. Mas o ministro Supremo não tem suspensão, não tem reprimenda, não tem nada que você possa fazer, a não ser
tirar ele do cargo. E é por isso, inclusive, que nunca nenhum foi tirado do cargo, porque é muito drástico isso. Teria que ser algo muito grave para que um processo fosse instalado e chegasse a tirar o ministro do Supremo do cargo. Como só existe essa punição, ela nunca vem. E como ela nunca vem, eles estão livres para fazer o que eles quiserem. A única coisa que a gente pode fazer é gritar, né? Apontar, olha, está errado, ele está fazendo errado de novo. E é o que a gente faz praticamente todos os dias aqui no Antagonista, né?